Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, 23 de novembro e está no ar o Papo de Especialista, a parceria da PUC Paraná Campus Londrina com a Rádio Alvorada, a emissora da família. O tema da nossa entrevista de hoje é liderança feminina, a importância da igualdade de gênero no mundo corporativo, com Adriana Valério, coordenadora do curso de administração da PUC Paraná Campus Londrina. Antes da nossa conversa, fique com o Giro PUC. Papo de Especialista. Você já pensou em ter uma experiência internacional ainda durante a graduação? Na PUC Paraná Campus Londrina, isso é possível. A universidade oferece possibilidades inovadoras de internacionalização para quem sonha com um currículo internacional e uma formação global, feita para os desafios do futuro. São diversas opções: dupla diplomação, intercâmbio cultural, intercâmbio acadêmico, aulas em outras línguas, entre outras alternativas. Venha explorar o mundo com a PUC Paraná. Saiba mais em www.pucpr.br. A PUC foi classificada como a terceira melhor universidade privada do Brasil no ranking Universidade Folha 2024. Além disso, a PUC Paraná também foi eleita a universidade privada mais inovadora do Brasil. Esse resultado reforça a posição da PUC Paraná como referência em educação superior no Brasil, além de refletir a solidez do compromisso com a qualidade educacional e com a formação de profissionais capacitados. E você pode entrar na PUC Paraná Londrina por meio da nota obtida no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. São considerados os resultados obtidos nas edições a partir de 2013. Os candidatos aceitos pela universidade devem ter alcançado no mínimo 450 pontos na nota total do exame, além de não ter zerado a redação. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de março de 2025 por meio do site da PUC. E o resultado é divulgado até 15 dias úteis após a inscrição no processo seletivo. Papo de Especialista. A liderança feminina desempenha um papel crucial na promoção de um ambiente corporativo mais inclusivo e inovador. A igualdade de gênero no local de trabalho não apenas fortalece a diversidade de perspectivas, mas também melhora o desempenho organizacional. Mulheres líderes trazem habilidades de empatia, comunicação e colaboração que contribuem para equipes mais unidas e criativas. Além disso, ao promover a equidade de oportunidades, as empresas ajudam a quebrar estereótipos e a construir um futuro mais justo para todos. A presença de mulheres em posições de liderança é um reflexo de um ambiente corporativo mais justo que valoriza talentos sem distinções de gênero. Sobre esse assunto, eu converso com a professora Adriana Valério, que é coordenadora do curso de administração da PUC Paraná Campus Londrina. Professora, bom dia, seja bem-vinda. É sempre um prazer te receber aqui. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou animadíssima para esse papo de hoje, que é muito importante. Hoje vai render, né, professora? Hoje vai render. Como você disse, liderança feminina é um tema super relevante. Professora, começando a nossa conversa então, quais são os maiores desafios para as mulheres em cargos corporativos de gestão? Bem, poderíamos dizer que as mulheres têm desafios não só na gestão. As mulheres já têm um desafio para entrar no mercado de trabalho. Nós acompanhamos dados da própria Organização Internacional do Trabalho que mostram que as empresas escolhem contratar mais homens, até devido a alguns pontos que a contratação de mulheres impacta na produtividade. Assim pensam algumas empresas, mas o que não é verdade. Por exemplo, a mulher enfrenta mais desafios para ser contratada, até por causa da questão da gestação, ou, pasme, Renata, a questão da tensão pré-menstrual. Tem empresas que falam, contratamos menos mulheres porque as mulheres têm esses períodos, né? E isso é muito ruim.
Além disso, na liderança, as mulheres têm o desafio de provar realmente a cada dia que são competentes, capazes de liderar de forma igualitária com relação aos homens. Então, eu sempre costumo falar, trabalho com esse tema há muito tempo, dizer, nós não somos contra os homens, mas nós precisamos olhar mulheres e homens de uma forma igual, com as capacidades, com as competências, tanto para liderar quanto para trabalhar, de uma forma muito significativa, mulheres e homens. Professora, é uma questão cultural, então, essa, não diria preferência, mas essa opção inicial por homens? Você comentou a questão da maternidade e eu ouvi isso de uma mulher que estava numa posição de liderança, que ela não contratava mulheres que tinham filhos pequenos. Porque ter filho pequeno é um indício de que aquela mulher, em algum momento, pode apresentar atestados, porque a criança pode ficar doente. Aí eu perguntei se ela tinha filhos, ela não gostou muito da minha pergunta e a conversa terminou ali. Mas é uma questão cultural? É uma questão cultural, com certeza. A gente vem de anos e anos de uma disparidade e, obviamente, é uma questão natural. Antes, né, há alguns anos atrás, a mulher ocupava espaços diferentes, espaços distintos. Ao longo dos anos, a mulher veio ocupando mais espaços no mercado de trabalho e isso, logicamente, ampliou a participação das mulheres. Mas há uma questão cultural e, infelizmente, como você citou, das próprias mulheres. E você, os ouvintes, já devem ter ouvido muito falar do termo sororidade, que é as mulheres se apoiarem entre si. Então, a sororidade começa por aí, né? Como que eu vou preterir uma mulher competente de uma contratação se ela, só porque ela tem filhos ou porque ela pretende tê-los? Então, eu não posso fazer isso porque, às vezes, uma mulher muito competente com filhos trabalha muito mais do que uma outra pessoa sem filhos ou, eventualmente, que não tem outras responsabilidades. Então, não está relacionado a ser mulher ou ser homem, mas está relacionado a quão competente você é e o que você pretende entregar no seu trabalho. Ou seja, a nossa vontade de realmente produzir e realizar um bom desempenho. Professora, e uma outra questão que eu também acredito que seja cultural e que, se ela for resolvida, é um bom caminho para que nós, mulheres, possamos chegar ao mercado de trabalho, ficar no mercado de trabalho, né, permanecer e assim ascender nele, é a questão da dupla ou, em alguns casos, tripla jornada, né? A mulher está lá na empresa, ralando, trabalha, mas ela precisa de um apoio lá em casa também, né? Ela precisa de alguém, e falo do companheiro, no caso, que ajude com os filhos, que ajude nas obrigações, para que essa mulher possa se realizar enquanto mãe, mas também possa se realizar enquanto profissional. Sem dúvida. Muitas mulheres enfrentam isso no dia a dia e a gente costuma dizer que essa rede de apoio ela tem que ser muito, muito forte mesmo, muito parceira, para que a mulher consiga realizar o seu trabalho e também consiga ter uma boa qualidade de vida e qualidade de tempo com a família. E quanto a isso, a gente costuma falar muito da própria gestão do nosso tempo, né? Gestão do tempo da mulher. O que é prioridade para você naquele momento? E eu tenho mentorado mulheres que, por exemplo, tomam decisões de deixar a carreira em alguns momentos para se dedicar à família. E o contrário também é verdadeiro. Tenho visto mulheres que optam por não ter filhos e priorizar outras coisas na sua vida. Então, isso vem mudando muito no mundo. E o que a gente precisa fazer é ter um olhar aberto para aceitar essas diferenças e trazer o que a gente tem de melhor disso, né? Então, como você disse, essa rede de apoio, ela é fundamental e a mulher também precisa avaliar o seu tempo e para a gente também não se desgastar tanto, porque às vezes a gente se mata, né, para fazer tudo que tem que ser feito apenas para provar para a sociedade, para a família ou para mim mesma que eu sou capaz. Então, a gente precisa também ter um olhar mais cuidadoso para a nossa saúde e nossa qualidade de vida. Professora, como as empresas podem trabalhar a igualdade de gênero no dia a dia, mas não no discurso apenas, na prática, na ação? Bem, existem muitas maneiras de trabalhar a igualdade de gênero. Eu digo sempre que começa pela alta gestão, começa também por uma
a aceitação dessa igualdade. Isso não pode estar só no discurso. No entanto, lógico, algumas iniciativas, elas partem de, por exemplo, grandes empresas ou investidores. Está existindo um movimento muito interessante. Inclusive, esse movimento foi a partir de 2020, até trouxe esses dados para nós, né? 2020 marcou um fato histórico nessa questão da valorização da mulher, que todas as empresas do índice SP500, que é da Bolsa de Valores, né, do Brasil, ali de São Paulo, que reúne os principais ativos negociados, e também as bolsas americanas, exigiram que tenha pelo menos uma mulher em seu conselho de administração. E isso fez um movimento interessante no mundo, né? Então, isso estou dizendo assim, essa é uma iniciativa padrão corporativo. Quando a gente vai para um âmbito mais local, né, empresas menores ou qualquer tipo de empresa, a gente precisa pensar que o primeiro ponto para promover a igualdade é uma igualdade de salários. Eu não posso pagar diferente para mulheres e homens por causa do sexo. Eu preciso entender que essa questão da redução da disparidade salarial é um ponto importante. E o Brasil, recentemente, tem uma lei, né? Uma lei para isso. Isso é muito, muito valoroso. A empresa precisa ter políticas de assédio sexual. Isso precisa estar escrito, precisa estar nas suas normativas. Isso é uma iniciativa interessante para diminuir essa desigualdade de gênero e estimular, né? A marca, por exemplo, você pode aproveitar dentro da sua marca e mostrar que ela é uma marca pró-mulher. Muitas empresas estão fazendo isso. Existe até um índice de igualdade de gênero que é oferecido por essas bolsas de valores. E as ações começam a se valorizar. Então, essa igualdade de gênero está sendo muito valorizada. Outro ponto é ter uma cultura inclusiva. Eu já conheço empresas que fazem processos seletivos às cegas. Então, não pedem sexo e retiram o nome ali do currículo e fazem o processo seletivo para evitar esse tipo de discriminação. Podemos incluir aí também o preconceito geracional, né? Os 50 mais, os 60 mais. Então, algumas empresas mais desenvolvidas nesse âmbito da diversidade retiram o nome e a idade do currículo e fazem o processo seletivo pelas competências. Então, esses são alguns pontos que eu acredito serem interessantes. E o último que eu gostaria de falar, eu acho que é até mais importante, que é ter uma liderança conscientizada para isso. Como você disse, uma mulher que evita contratar outras mulheres não é uma liderança inclusiva. E a empresa precisa estar de olho nisso. Porque a diversidade, ela é muito interessante para as organizações. E se a organização quer fazer, mas o gestor não tem, né, essa disposição, aí o processo acaba não saindo do papel. Exato. Você está ouvindo Papo de Especialista. Professora, a gente vai para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a tratar desse assunto. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Papo de Especialista, hoje é dia 23 de novembro e eu converso com a professora Adriana Valero, que é a coordenadora do curso de administração da PUC Paraná Campus Londrina, sobre a importância, a necessidade da liderança feminina, da igualdade de gênero nos ambientes corporativos. Professora, a gente conversou sobre a questão do gênero no bloco inicial, mas tem uma outra questão que a gente tem que colocar nessa equação também. Além do gênero, a cor da pele também é um assunto que pesa, né? A gente fala que as mulheres constituem um grupo menor quando a gente fala em liderança corporativa, mas as mulheres negras constituem um grupo ainda menor. Então, a cor da pele é uma questão que a gente precisa considerar? Com certeza é uma questão a ser super considerada. Então, para você ter uma ideia, segundo a ONU Brasil, no nosso país há 55,6 milhões de mulheres negras que recebem, em média, 40% do salário de um homem branco. Olha esses dados. 40%. 40% do salário de um homem branco.
Essas mulheres no mercado de trabalho, as mulheres negras, representam 27% da população desse mercado de trabalho, mas elas ocupam apenas 1% dos cargos de alta liderança. Então veja que os números estão muito distantes de ser números assim igualitários ou pelo menos equitativos, equilibrados. Então a gente tem um caminho grande para percorrer aí, né? Essa falta de representatividade realmente é um indicativo quanto esse mercado corporativo e a nossa sociedade tem que evoluir na questão da inclusão da mulher e principalmente também a inclusão da mulher negra, né? Ainda bem que no Brasil nós estamos tendo assim bastante movimentos pensando nisso, buscando essa inclusão. Eu vou citar um exemplo aqui da Nina Silva. A Nina Silva é uma líder, mulher, reconhecida como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. E a Nina criou o movimento Black Money, que trata de empreendedorismo feminino, mulheres no mercado de trabalho. Então, é uma iniciativa assim, muito interessante, né? Em Londrina, nós temos o movimento Black Divas, não sei se você já ouviu falar. Foi, inclusive, reconhecido pela prefeitura pelo trabalho que realiza, né? Exatamente. Eu trabalho em muitas frentes com Black Divas, né? Elas me chamam da branquela parceira delas, e eu acho um movimento sensacional. Então, eu acredito, como eu disse no início, que não há diferença, né? Não deve haver diferenças entre sexo, entre cor, idade, tudo que a gente fala de repelir o diferente nos traz muitos prejuízos emocionais, financeiros, de produtividade. Nas corporações, então, isso é gritante. Não aceitar essas diversidades, não acolhê-las. Professora, a senhora trouxe os dados, né? A mulher negra, então, 40% do salário de um homem branco. E aí não conseguia, enquanto a senhora falava, deixar de considerar um aspecto. Muitas dessas mulheres são chefes de família, né? Então, eu falo de uma mulher que tem muito trabalho, porque muitas vezes está ali em trabalhos físicos, em trabalhos braçais, que exige muito do corpo, que representa muito cansaço ao final do dia. Aí essa mulher vai usar um transporte coletivo que por vezes não funciona, vai morar num lugar que por vezes não é adequado, gostaria de ter mais tempo com os filhos e não tem. E aí esses filhos estudam numa escola que talvez não é a escola que ela desejaria. Então, não é uma questão só da mulher, mas de quem ela traz consigo, né? De toda a família, de todos os seus filhos. Então, é uma questão de ser um prejuízo para a mulher nesse momento, mas pode ser um prejuízo para gerações futuras também. Claro, olha a abrangência de tudo que a gente está falando. Então, a gente costuma dizer que isso vira um círculo vicioso, porque há um impacto em toda a família e há um impacto também nessas futuras gerações que veem a situação dessa mãe, dessa luta, né? E não veem muita evolução. No entanto, como eu trabalho com esse tema já há alguns anos, eu percebo um caminho sendo percorrido e isso me deixa um pouco mais animada do que antes, quando eu não via nenhum movimento. Então, hoje nós temos um movimento sim, ele é lento, obviamente não vamos tirar o prejuízo de muitos anos em pouco tempo, mas ainda bem que não estamos parados. A senhora considera que a política de cotas seria um degrauzinho nesse caminho aí? Um avanço ou, de repente, um impulso, algo que ajude, né, essas pessoas, esses grupos a alçarem voos mais altos? Sim, porque quando a gente vai para o ambiente corporativo e a empresa não tem essa consciência, essa questão da vaga afirmativa que a gente fala, política de cotas, ela pode ajudar nessa inclusão. Então, eu acredito que nós nem precisaríamos ter as políticas, mas como nós temos empresários ainda não conscientizados e resistentes a isso, as políticas de cotas ajudam. Então, e o que nós vemos também, que eu acho que nós como consumidores, nós temos que observar, são as empresas que por liberalidade, por sua própria vontade, elas já divulgam suas vagas com políticas afirmativas. Temos um exemplo de uma grande empresa nacional que
Acredito que foi 3 anos atrás que soltou vagas de trainee só para negros e teve uma polêmica nacional. Quase foi cancelada na internet. E a empresa conseguiu comprovar que ela estava fazendo aquilo porque ela realmente queria ampliar o seu número, né, de negros no seu quadro funcional. Isso é muito bacana. Então, quando a gente tem as empresas com essa vontade própria, nós não precisamos das leis de cotas, mas quando nós não temos, aí nós precisamos. Professora, se for para a gente deixar bem claro para quem está em casa agora ouvindo a gente, quais são, então, os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres negras e por outras minorias étnicas no caminho a cargos de liderança nas empresas? O maior problema é o preconceito. Preconceito cultural, é o preconceito com relação à mulher, seja ela branca, seja ela negra, de não reconhecer que a mulher, na sua essência, ela pode trazer competências que vão agregar muito para essa liderança. E eu trago dados aqui para, digamos assim, vamos reforçar isso, né? Nós temos pesquisas, inclusive 2 consultorias muito famosas, a Ernst Young e a McKinsey, trazem exemplos de que se você tiver mulheres em cargos de liderança, por exemplo, você consegue aumentar em 6% o seu resultado final. Ou seja, mais mulheres na liderança, você consegue ter um retorno, digamos, de margem de lucro ou produtividade maior do que se você tiver só líderes homens. Essas pesquisas que eu citei da Ernst Young e da McKinsey, elas foram feitas em 2020, até porque veio com aquele movimento da pandemia, e eles pesquisaram, a Ernst Young foi mais de 90 mil líderes de corporações e os dados também de lucratividade das empresas. Então, esses são dados assim que nos mostram que precisa ter essa quebra dessa barreira cultural. E eu vejo também que uma outra questão que pode bloquear é a mulher realmente mostrar essa capacidade dela, essa competência. Só que para ela mostrar, ela precisa ter a chance de estar na liderança. Precisa ter oportunidades ao longo do caminho, né? Exato. Professora, a senhora está num cargo de liderança, né? É a coordenadora do curso. Então, o coordenador é a cara do curso, né? É quem recebe os alunos quando vão conhecer a universidade, é quem vai participar da reunião com o reitor, a reitora, né? O diretor, a diretora da instituição. Quando o MEC vem avaliar se o curso está ok ou não, é o coordenador que está lá. Então, é o coordenador que, de fato, representa aquele curso. Na colação de grau, é o coordenador que entrega o diploma tão esperado na sua trajetória. Né? Você já passou por esses momentos de desconfiança, de preconceito, de questionarem a sua competência, a sua habilidade pela questão de gênero? Legal. Eu tenho uma trajetória, Renata, de 30 anos na liderança. Antes mesmo de atuar na coordenação, eu venho do mercado corporativo, né? E agora, há 12 anos, estou no Grupo Marista. E nessa minha trajetória, eu não sei se foi sorte, eu não sei o que foi, mas eu nunca vivenciei esse preconceito na pele. Sempre assim, muito dedicada, querendo aprender bastante, e tive muitas chances na minha carreira. E, como eu disse, não sei se foi por sorte, mas eu sempre estive em empresas que valorizaram a mulher na liderança. Então, desde muito cedo eu assumi cargos de gestão e continuo neles até hoje. E na própria PUC Paraná, o que é bem legal a gente falar, nós temos muitas líderes mulheres e os valores da organização, eles estão de acordo com essa questão da valorização da diversidade. Então, isso é muito interessante também, né? Mas, graças a Deus, eu não sofri isso. Eu tenho mentoradas que, sim, passaram por diversas situações, tanto de contestarem a sua própria competência, situações em que o gestor homem, por exemplo, se apropria de uma ideia, diz que a ideia dele desvaloriza aquela funcionária, situações de assédio moral, situações de assédio sexual. Então, isso ainda é muito comum. Eu tenho relatos das mentoradas e a gente costuma trabalhar isso dentro desses programas de capacitação que a gente realiza, mentoria. A gente trabalha muito a força dessa mulher para ela conseguir superar essas situações e essas barreiras
para não desistir também de se destacar no mercado de trabalho. Para ela conseguir vencer esse obstáculo, né, professor? Exatamente. Então a gente vai para mais um intervalo, é bem rapidinho, tempo de um café, de uma água, daqui a pouco a gente está de volta. Não desligue o rádio, Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Estamos de volta, Papo de Especialista, a parceria da PUC Paraná Campus Londrina com a Rádio Alvorada, a sua Catedral do Ar. Hoje, a minha entrevistada é a professora Adriana Valério e a gente conversa sobre liderança feminina. Professora, como a diversidade de gênero pode impactar diretamente na inovação e na criatividade dentro das organizações? Olha, a diversidade de gênero, ela impacta diretamente porque você tem cabeças diferentes pensando. São pessoas distintas, lógico, realidades distintas como seres humanos. No entanto, essa questão, eu diria, tanto do sexo, mulher, homem, quanto de idade, quanto mais diversas forem as equipes, a gente tem mais condições nas empresas de ter ideias diferentes, formas diferentes de pensar, questionamentos diferentes. Então, a diversidade ela vai estimular muito mais a troca de ideias, as diferenças de performance em determinadas competências. É como se a gente dissesse assim, né? Se eu trouxer para minha equipe todas as pessoas iguaizinhas a mim, eu vou ter um trabalho meio morno. Se a gente constrói uma equipe diversa, multidisciplinar, multifuncional, multiidade, multissexo, digamos assim, eu tenho muito mais condições de brilhar, porque eu tenho pensamentos diferentes, ações diferentes. Então, as empresas que já descobriram essa vantagem, Renata, elas estão à frente de muitas outras. Porque, além de estimular a inovação, criatividade, você estimula a produtividade, você estimula também aquela cooperação interna, quando o líder faz esse movimento de que as pessoas ali precisam se ajudar mutuamente. Então, isso é muito positivo. Você comentou sobre esse olhar diferente, né? Essa argumentação que parte de um outro lugar. Uma vez eu ouvi, vou pensar agora no cenário estatal, né? Uma vez eu ouvi de uma mulher dizendo o seguinte: sabe por que o Brasil sofre com problemas de vagas em creche? Aí o jornalista devolveu, né? Não sei por quê. Ela falou, porque a gente tem poucas mulheres em cargos legislativos. Aí ela falou, a questão de levar o filho à escola, de gerenciar o tempo da criança, ainda é uma questão em muitas famílias, não vou generalizar, mas em muitas famílias é uma questão prioritariamente feminina. Então, se eu tenho um representante que talvez não tenha esse problema, ele não vai pensar que vaga em creche é uma necessidade. Fez sentido para mim, assim, concordei com essa argumentação. O que você acha? Faz total sentido. Vamos falar das vagas de estacionamento para gestante. Só sabe a dificuldade que tem de se deslocar de um ponto ao outro uma mulher que está grávida, que sente isso na pele, um idoso, por aí vai. Então, realmente, essa diversidade do time, ela leva realmente a empresa a conhecer diversos pontos de vista e podem trazer muitas ideias novas. E aí vou mais além, como a gente está falando do mundo corporativo, essa diversidade do time melhora o seu produto e o seu serviço. Porque dependendo para quem você está entregando esse serviço, tal como o seu exemplo, você não vai ter uma pessoa do time que vai estar pensando como aquela pessoa, que vivenciou algum problema, alguma dificuldade, né, e que possa trazer uma solução. Então, isso é muito comum nas rodadas de negócio, de empreendedorismo, a gente chama do design thinking lá, que é de repente a gente pensar em novos produtos, novos serviços. Quanto mais diversa for uma equipe, melhor, porque você tem diversos pontos de vista. Professora, por que nós, mulheres, desempenhamos tão bem funções de liderança, projetos de liderança? A melhor pergunta do nosso bate-papo, que as pessoas, algumas vão ficar bravas com a gente. Bom, como eu sou professora... Mas nós temos dados contra dados, Isso. não há argumentos. Exatamente, a gente até mexeu na cadeira agora, mas...
Eu gosto sempre de trazer as pesquisas, porque realmente não fica uma questão de estar na cabeça de um ou de outro, não. Existem pesquisas que apontam que as mulheres se destacam em algumas competências de liderança. Vou citar uma aqui, que foi uma pesquisa, ela não é nova, mas ela é a mais emblemática de todas, né? Ela é de Jack Zander e o Joseph Coleman, publicada pela revista da Harvard Business Review. E é uma pesquisa com mais de 7 mil líderes, homens e mulheres, avaliando a performance desses líderes em 16 competências. Destas 16 competências, as mulheres são melhores em, atenção ouvintes, 14 delas. Desculpa, Romário. É um novo 7-1, Romário. Parece uma invenção, mas não é. Realmente, os autores, inclusive no artigo, eles trazem a demonstração do porquê que essas mulheres se destacaram. E dessas 16, vou citar algumas, posso? Por favor, professor. As mulheres são boas, olha, na resolução de problemas, porque as mulheres estão muito acostumadas a resolver muitas coisas ao mesmo tempo, então elas têm bastante essa possibilidade da solução de problemas. Aqui aparece a capacidade de inovação, que foi o que a gente acabou de falar. As mulheres têm uma comunicação muito poderosa, e isso eu trabalho bastante, a gente trabalha bastante também nesses cursos de liderança feminina, porque a gente sente que é diferente. A mulher é mais motivada e ela não desanima fácil, então ela é mais resiliente e ela tem mais flexibilidade. Todas essas competências estão aqui. O trabalho em equipe é uma competência em destaque também, e ela está bem relacionada a essa questão da maternidade, do acolhimento, da parceria que a mulher tem com seus times. E não citei todas, porque são muitas, e vou citar as duas que a mulher não se destacou nessa pesquisa, que a gente precisa realmente trabalhar. A mulher foi pior nas algumas competências de gestão mais relacionadas ao que a gente chama de hard skill, que são aspectos mais técnicos e menos comportamentais, e também uma perspectiva estratégica, que é olhar a empresa como um todo. Então, mulheres que estão nos ouvindo precisam realmente pensar nisso. Será que eu estou interessada nessa parte mais técnica da minha empresa? Será que eu estou interessada em conhecer do negócio? Essas são as duas competências que a gente não se destacou tanto. E nas demais, as mulheres deram um banho, e que realmente a gente percebe que no dia a dia faz uma grande diferença. E aí, num time diverso, eu consigo cobrir todas essas competências. Exatamente. É aí que está o brilho da gente ter uma equipe diversa. E também não é indicado a gente ter uma equipe só de mulheres, como nós acabamos de falar. Se a gente tiver o mix, a gente vai ter realmente essas formas diferentes de atuação e performance. Isso é importante ressaltar, né, professora? A gente até brincou aqui um pouco agora, a gente não está falando para espaços exclusivamente femininos. A gente está falando para que a mulher tenha a oportunidade de demonstrar a sua competência, de ocupar o espaço que lhe compete, mas a gente está falando, sobretudo, em diversidade. Exatamente. Então, não é uma segregação. E as mulheres nem querem isso. Elas querem ter o seu espaço, como você mesma disse, para provar, né, que eu sou capaz, mas eu preciso da oportunidade. Se não for me dada a oportunidade, como que eu vou demonstrar se aquela minha liderança é boa e se eu vou me destacar? Professora, a gente vai para mais um intervalo, o último da nossa conversa, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Último bloco do Papo de Especialista. Hoje eu converso com a professora Adriana Valero sobre igualdade de gênero e essa perspectiva no ambiente corporativo. Professora, aqui nos bastidores a gente conversava sobre a questão da juventude. Como então a gente pode, enquanto sociedade, conscientizar as futuras gerações que o aumento da igualdade de gênero no mercado de trabalho, e aí coloco outras questões, né? Igualdade racial também, é algo interessante, é algo produtivo e mais, é algo que pode gerar lucro, que é isso que as empresas buscam, né? Com certeza.
Eu acredito que tudo começa em casa, primeiro lugar, né? Onde a gente tem que ter diálogos, realmente conversar muito isso com as crianças, com os adolescentes. E no âmbito da universidade, que é o meu universo, o que a gente faz, né? Nós temos muitas ações visando essa questão da diversidade e inclusão. No curso de administração, o qual eu coordeno, a gente tem, inclusive, disciplinas que abordam o tema, atividades para os estudantes. Na PUC Paraná, como um todo, a gente tem um projeto comunitário. Então, são iniciativas que vão fomentando nesses jovens essas novas ideias, ampliando essas discussões a respeito das vantagens de se atuar assim, das vantagens da gente ser aberto a aceitar o outro como ele é. Então, acredito que dentro desses espaços a gente sempre tem que estar buscando essa discussão, essa reflexão e realmente essa convivência. Acho que isso é importante também. Levar as pessoas a conviverem mais com o diverso, trabalhar em conjunto, e isso é uma briga constante quando a gente quer formar os grupos, a gente mistura as turmas, mas isso é super importante fazer. E, por outro lado, também acender a chama, fomentar a vontade naquela jovem que está lá no banco da escola, na sala de aula, mostrando para ela que, caso ela queira, ela pode se tornar uma liderança. Exatamente. Então, para esse lado, a gente tem as iniciativas dos cursos, que a gente chama cursos de curta duração, por exemplo. Já posso falar uma novidade de 2025? Por favor. Em 2025, a gente vai ter um curso chamado Jovens Líderes, e a gente tem o bloco específico para mulheres. Por quê? Justamente para trabalhar com essas meninas, o que elas podem se preparar para um futuro na liderança? Tal como nós falamos aqui das competências. Que competências eu preciso estar mais atenta? Trabalhar também o autoconhecimento, trabalhar também a sua estabilidade emocional, enfim. Então, é um projeto que já está saindo do forno para oferecer para os estudantes, e ele vai ser aberto, né, tanto da PUC quanto de qualquer outra universidade, e isso pode ajudar bastante nessa preparação para as futuras líderes do nosso país e, quiçá, do mundo. A gente está falando de representatividade, da formação dessas novas lideranças, e uma sala de aula diversa, você que é professora, é uma sala de aula muito mais rica, não é? Com certeza, uma sala de aula diversa e com respeito, principalmente, a essa diversidade, a essa troca de experiências, é fundamental para o amadurecimento, para o crescimento. Isso reforça o aprendizado também, então a gente estimula bastante isso, essa discussão, essa possibilidade de interação entre os estudantes e os docentes também, super preparados para isso, para levar essas discussões nesse nível, né? Porque começa por aí. A minha equipe toda e a própria equipe, né, PUC Paraná, Grupo Marista, a gente tem esses valores de forma muito concreta e muito enraizados na gente já. E a PUC estimula essa diversidade, né, professora? Porque para além do que a gente já conhece, das iniciativas que são em nível estatal, por exemplo, FIES, ProUni, a PUC tem políticas próprias de bolsa, né, para facilitar o acesso do estudante à universidade. E como você mencionou, e a gente já tratou aqui no Papo de Especialista em algum outro momento, o próprio projeto comunitário, né, que fortalece essa diversidade também. Sim, com certeza. A gente costuma dizer para os estudantes brincando, né, que eles vão para o projeto comunitário meio que assim, é obrigatório, mas depois que vão, muitos se engajam nas ações, dão continuidade, e é um projeto lindíssimo. E é um projeto que dá para trabalhar muito essa diversidade, porque a gente tem, as entidades são muito mescladas. Ao mesmo tempo que eles podem trabalhar com crianças, eles podem trabalhar com idosos, com moradores de rua, né, com pessoas em algum tipo de vulnerabilidade, enfim. Então, isso traz para o estudante essa visão de que o mundo, ele traz ali muitas pessoas diferentes e muitos desafios diferentes daqueles que estão, né, na minha casa, no meu lar. Então, é abrir essa janelinha para o mundo mesmo. Professora, mais uma vez, muito obrigada por toda a conversa, essa conversa que você ouviu e também a conversa de bastidores, a gente conversou muito com a professora aqui. Queria desejar a você um excelente final de semana e até um próximo papo.
Obrigada, Renata, agradeço muito o convite. Dentro desse tema de liderança feminina, até para reforçar aqueles que tiverem interesse, que procurem a PUC Paraná, a gente tem um programa de liderança feminina e, inclusive, que está muito forte agora, a gente tem um programa de liderança feminina no agronegócio. Legal. É muito legal. Então, esse programa de liderança feminina, ele pode ser customizado para qualquer organização. Esse programa, ele tem 10 módulos, é um programa muito consistente, onde a gente trabalha desde as hard skills, que são competências técnicas, até as soft skills, que são competências comportamentais super relevantes para a liderança feminina. Então, esse é um tema que não pode ficar para amanhã. Muito obrigada. Professora, então, quem está ouvindo a gente lá em casa, se interessou por esse curso, é só acessar o site da PUC que encontra mais informações. Acessar o site da PUC, Educação Continuada, Campus Londrina, que a gente tem o programa desse curso de liderança feminina. Você está ouvindo Papo de Especialista. Muito obrigada, professora. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Papo de Especialista é uma produção conjunta do Departamento de Jornalismo da Rádio Alvorada com a Assessoria de Comunicação da PUC Paraná. Apresentação Renata de Paula, trabalhos técnicos de Everton Gasparini e Edgar Vieira, o Romário. Eu te espero no próximo sábado para mais um papo. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.